que serão cristalizadas e transformadas em osso. Basicamente é a hidroxiapatita, o cálcio, que calcificados vão formar a matriz mineral do osso. Quais são os tipos de osso que existem hoje, conhecidos na literatura? Basicamente, dois ossos. Esse miolo todo aerado, que é o osso medular ou esponjoso, e esse osso de cima e uma pequena camada embaixo, que é um osso mais compacto, que é o osso cortical. Então, basicamente, o nosso organismo é formado por esses dois tipos de ossos, osso cortical e osso esponjoso. Por que é importante que haja essa diferença de tipo ósseo? Porque cada tipo ósseo tem a sua peculiaridade, tem as suas características. Então, por exemplo, a calota craniana, que é responsável por proteger o órgão mais importante do nosso organismo, que é o cérebro. Ela tem que ter uma resistência mecânica muito grande, porque ela tem que conseguir suportar impactos sem transportar esse impacto para o cérebro. Ela tem que ter a capacidade de absorver, de segurar. Então, ela tem que ser formada por um osso mais resistente, que no caso é o cortical. Já na parte dos seios da face, a parte do nariz, do lábio superior até a órbita inferior, que são o seio maxilar, seios nasais. Essa região é uma região que tem que ser muito aerada. Por quê? Porque por aí a gente tem diversos canalículos que se intercomunicam para permitir a nossa respiração. Assim como, por exemplo, em ossos longos, no fêmur. No fêmur a gente tem o encontro dos dois ossos. Por quê? Porque a parte mais externa, que é o cortical, é como se fosse a casca do osso e o miolo do osso é todo aerado. E é importante que seja assim, que tenha essa composição, para que ele tenha resistência e consiga cumprir a função pelo qual ele existe, que é suportar a carga mecânica do peso do cidadão. Por isso é importante, quando a gente fala em enxertia, a gente tem que ter a possibilidade de apresentar para o cirurgião os dois tipos ósseos, os grânulos de cortical e os grânulos de esponjoso. Mais para frente a gente vai explicar quem vai fazer essa escolha e quais são as indicações de cada tipo ósseo. Então, como eu falei para vocês, os enxertos começaram através dos enxertos autólogos. Existe um leito doador e um leito receptor no mesmo paciente. Nesse caso, esse enxerto que vocês estão vendo fixado com parafuso foi extraído do crânio do paciente, da calota craniana. Antigamente era muito comum a gente extrair osso da calota craniana. Hoje é um procedimento completamente já que foi completamente inutilizado, porque é um procedimento muito invasivo, a gente submete o paciente a 2 procedimentos, o cirurgião dentista, ele não pode mexer na calota craniana, então precisa ter um médico na sala para poder fazer a remoção do osso, e o cirurgião daí só faz o preenchimento do leito doador. Então, hoje é um procedimento em total desuso. Aqui um outro caso de um leito doador, esse caso é um mento, então a gente pode tirar o osso do mento, tem paciente que tem bastante excesso no mento, e o mento consegue ser um leito doador. Nesse caso, por exemplo, foi extirpado um tumor do paciente, e nesse tipo de loja, onde a gente tem uma distância entre cotos, ou seja, a ponta de um osso até a ponta do outro osso, se ela tem uma distância maior do que 6 centímetros, ela não tem mais indicação de ser colocado um enxerto, porque esse enxerto não vai conseguir se vascularizar e, de fato, ganhar vitalidade, vai ser perdido esse enxerto. Então, nesse tipo de procedimento, não existe a indicação de utilizar um enxerto. Somente a placa de reconstrução, e o que vai segurar esses ossos na posição é a placa de reconstrução. Aqui um outro exemplo, no canto esquerdo, o leito doador, que é a calota craniana, no canto direito, maxila superior, uma reconstrução de maxila superior com os fragmentos extraídos da calota craniana. Percebam que todos os fragmentos que estão instalados estão fixados com um parafuso. Se você não dá estabilidade para o enxerto, você não vai ter um bom resultado. Então Doutora, Oi.
Como o osso da calota ele é mais resistente, o processo dele de osso-integração é mais demorado na colocar na mandíbula ou na maxila ou não, por ser bem vascularizado? Não, todo o osso cortical é mais demorado. O processo de reconstrução, de neoformação para osso cortical é de 8 a 12 meses, para osso esponjoso de 4 a 6 meses. Esse é um dos fatores que determina o tipo de enxerto que eu vou indicar. Quem vai determinar é o cirurgião. Olha, eu preciso de uma formação rápida, eu quero uma formação mais lenta para ter um osso mais resistente. Mediante essas informações, a gente vai conseguindo eleger o osso que é ideal para aquele procedimento. Ok, obrigada. Bem, aqui um outro caso, onde também é um osso cortical, um osso autólogo, fazendo uma reconstrução de mandíbula. E vejam que o último quadradinho, ele está perfurado. Isso aqui não é enxerto, essa parte perfurada. Essa parte perfurada é o leito receptor. Esse é um outro ponto muito importante. Por quê? Quando eu trago um enxerto, seja ele autólogo, seja ele xenógeno, que é o que a gente trabalha, de origem animal, seja ele sintético, a parte óssea que vai receber este enxerto é chamada de leito receptor. Se eu não tenho um bom preparo do leito receptor, eu estou condenando o meu procedimento. Porque as células responsáveis pela formação óssea estão saindo exatamente dessas perfurações do leito receptor. Então, é essencial que exista um bom preparo do leito receptor para daí a gente poder proceder com a instalação do enxerto. Percebam mais uma vez, todos os enxertos extremamente fixados, porque se ele não tem estabilidade, é impossível que você tenha bons resultados. Então, é essencial que toda enxertia em bloco, ela tenha uma estabilidade mecânica através de parafusos. Aqui um outro caso onde eu tenho uma fratura de mandíbula, só que vejam, eu não tenho perda de fragmento, eu não tenho perda óssea. Então, nesse caso, eu não preciso também utilizar enxerto, porque eu não perdi volume, eu só tenho a fratura. Mas a fratura é uma fratura que eu consigo reconstruir apenas com a colocação da placa. Não tenho necessidade alguma de proceder com enxertia. Aqui uma foto bem interessante, assim, essa apresentação depois eu vou disponibilizar ela para vocês e eu vou mandar algumas fotos para que vocês tenham no celular de vocês, que é a melhor propaganda que existe, são imagens. Então o cirurgião vê o que você está falando, se torna muito mais esclarecedor para ele e para vocês também, é muito mais fácil de você falar mostrando. Então, do lado direito é uma fotomicrografia do osso do cavalo medular ou esponjoso, e do lado esquerdo é uma fotomicrografia do osso humano esponjoso. Percebam que existe uma similaridade muito grande entre os trabeculados. E aí vai a primeira vantagem de você trabalhar com osso equino. O osso equino tem exatamente a mesma proporção de osso cortical e osso esponjoso que nós humanos. Enquanto que os ossos bovinos é exatamente o contrário. Ele tem muito mais quantidade de osso cortical do que de osso medular ou esponjoso. Alguém me arrisca a dizer por que existe essa diferença entre o boi e o cavalo? Não faço ideia. Ninguém? Bem, o cavalo, como é criado o cavalo? Obrigatoriamente o cavalo tem que ter atividade física diária. Se o cavalo ele fica confinado, como são criados os bois, é a única possibilidade do cavalo desenvolver uma doença é se ele for criado confinado. Obrigatoriamente o cavalo tem que realizar atividades físicas diárias. O boi é um animal de grande porte criado em confinamento. Num pequeno espaço, a gente cria uma grande quantidade de boi. Então, ele não tem atividade física. O movimento do boi é muito pequeno. Então, se você tem pouco movimento e muito peso, obrigatoriamente você tem que ter uma estrutura cortical para suportar esse peso. Porque quando a gente não faz atividade, o que acontece com o osso esponjoso? Esses poros vão ficando cada vez maiores.
Esse osso vai ficando oco, que é o que acontece na osteoporose. Quando o velho para de fazer atividade, o osso fica um osso mais fragilizado em decorrência da alteração do trabeculado pela falta de atividade física, pela perda de volume. Tudo bem? Deu para ficar bem claro essa questão da importância do osso medular e da diferença do medular bovino para o equino? E da onde surgiu essa ideia da gente utilizar enxertos de animal em pacientes? Essa ideia surgiu a partir de um estudo que foi realizado. Não é que ela surgiu, ela se tornou real a partir desse estudo que foi realizado em 1998, no qual o pesquisador, o Weiner, ele conseguiu comprovar de que o tecido ósseo de todos os animais mamíferos é exatamente igual. Ou seja, o osso da gente, o osso do cavalo, o osso do boi, o osso do gato, o osso do cachorro, o osso da baleia, o osso do porco, o osso de todos os mamíferos, a composição e a estrutura desse osso é exatamente igual. O que muda é a parte celular, a parte viva do osso. Então, o que a gente tem que fazer para poder trabalhar com material de origem animal? Tratar esse tecido, tirar a parte celular e deixar apenas a parte mineral. Quando você tira a parte celular, você deixa esse material 100% seguro para ser utilizado num paciente. E é isso que as empresas fazem, elas tiram a parte celular do animal e comercializam apenas a estrutura mineral. Na bucomaxilo, quais são os tipos ósseos que a gente comercializa? Os grânulos, e como eu disse para vocês, a gente tem, para a apresentação hospitalar de 2 gramas, a gente tem o grânulo pequeno, que é um grânulo de 250 mil micrômetros, com 2 gramas na embalagem, um osso esponjoso. A gente tem um osso esponjoso, grânulos grandes, que são grânulos de 1.000 a 2.000 micrômetros, e a gente tem um osso misto, que é uma mistura de cortical e esponjoso, com partículas de 500 a 1.000 micrômetros. Por que aqui não existe uma embalagem de osso só cortical? Porque é muito difícil em lesões maiores, em lesões grandes, hoje, o cirurgião utilizar só cortical. Porque a chance de você ter insucesso com o osso cortical é muito grande, porque a vascularização é um pouco mais complexa, é um pouco mais difícil. Então, se você não tem um bom preparo de leito, se você não tem uma boa técnica cirúrgica aplicada, a chance de você ter um problema é muito grande. Enquanto que se você não tem uma técnica cirúrgica tão boa, mas você utiliza um osso que tem grande capacidade de absorver líquido, que é o caso do esponjoso, a chance de dar errado é muito pequena. Então, os cirurgiões se habituaram e acabam utilizando mais o osso esponjoso. A Biotech tem uma apresentação de osso cortical que é de 1 grama, que é o BGC 23. Pois eu mando todas as apresentações para vocês. Essa é um videozinho para vocês. Ai, que droga. Não dá para vocês verem nada, né? Não. Puxa vida, que pena. Infelizmente, quando a gente põe nesse formato de apresentação, perde o vídeo. Eu vou mandar isso por celular para vocês. O que é essa imagem? Essa imagem é mostrando para vocês como fica o osso hidratado com sangue natural. Não é derivado, é o sangue in natura, não é PRP, não é PRF, é o sangue venoso in natura. É que o nosso grânulo, ele tem uma característica de preservar o colágeno intrínseco, a matriz extracelular é preservada. Então, isso faz com que a aglutinação, a forma como o osso fica depois de hidratado, seja um outro diferencial do produto. Eu vou mandar esses 2 vídeos para vocês. Esses 2 vídeos é um excelente
marketing para vocês mostrarem para os cirurgiões, porque o BIOS não fica com essa característica, o BIOS fica esfarelento, é até difícil de você conseguir levar o BIOS para o leito, porque ele vai caindo na espátula. O nosso não, ele fica uma massa única, em decorrência da preservação da matriz extracelular, que é o colágeno que está dentro dos nossos grânulos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Aqui uma outra foto que para mim é uma das melhores fotos que a gente tem. Percebam que em todos os grânulos não existe um ponto do osso que não tenha sangue infiltrado. Uma das formas da gente avaliar a qualidade do enxerto é avaliando o potencial de hidrofilia que esse enxerto tem. Ou seja, o quanto ele é capaz de absorver o agente de hidratação, que nesse caso é o sangue. Quanto melhor a capacidade de hidrofilia do enxerto, melhor a qualidade do enxerto. Por que isso? Porque quem vai promover o processo regenerativo não é o enxerto. Quem vai promover o processo regenerativo são as células. E as células estão no sangue. Aonde não tiver sangue, não tem regeneração. Então, se o enxerto permite que 100% da sua superfície seja inundada por sangue, isso nos permite afirmar que esse enxerto será 100% substituído por osso endógeno. Ele será integralmente substituído por osso endógeno. Não vai deixar nenhum residual do enxerto no leito cirúrgico depois de 12 meses. Aqui um outro, é um vídeo também, mas não vai passar, né? Mostrando a aglutinação, como ele não fica com aquele aspecto esfarelento, ele fica sempre com um aspecto de união, sempre parecendo uma massinha. Doutor? Oi. A hidratação só deve ser feita com sangue? Nós optamos por sangue. Por quê? Porque justamente pelo potencial de hidrofilia do enxerto, quando você hidrata ele com sangue, significa que você está celularizando esse enxerto. Então você está transformando ele, antes de levar ao leito, num enxerto do próprio paciente. Porque dentro do enxerto já tem as células do paciente. Isso faz com que haja uma potencialização do processo regenerativo. É uma forma de você enriquecer o processo regenerativo, sem custo algum, porque apenas o cirurgião aspira um pouco de sangue venoso, entrega na mão do instrumentador e o instrumentador faz a hidratação com o sangue do paciente. Vocês vão ver que tem alguns casos onde a gente nem precisa de sangue venoso. O próprio leito já tem sangue suficiente para proceder com a hidratação do enxerto. Bem, esse é um caso que a gente fez aqui em São Paulo, é um caso de reconstrução de maxila anterior. E o cirurgião optou por usar o osso granular. Porque aí vem a minha primeira pergunta para vocês. Quando que eu indico granular? Quando que eu indico bloco? E quando que eu indico uma pasta? Qual é a diferença de indicação? O bloco é quando tem um gap maior, seria, no caso. Não. Não? O bloco é quando você não tem paredes para reter o grânulo. Então, nesse caso, percebe que eu não tenho as 4 paredes. Eu não tenho nem parede lateral, eu não tenho parede vestibular, não tenho parede palatina, eu não tenho nenhuma parede. Se não fosse a tela aqui, como que eu ia prender grânulo? Não teria maneira de eu conseguir reter grânulo nesse tipo de defeito. Então, o que eu faria? Colocaria um bloco. Eu esculpiria um bloco nesse formato do meu defeito e fixaria o bloco com os parafusos. Seria uma das possibilidades. Só que este cirurgião optou por fazer essa reconstrução com osso granular. Para fazer com osso granular, ele precisa de uma tela de retenção, que foi o que ele fez. Nesse caso, esse cirurgião é um cirurgião de cabeça e pescoço, e ele, na cuba do lado esquerdo, é o osso biogen granular, e na cuba do lado direito é o osso autólogo do paciente. Então, ele associou os dois na hora de fazer a inserção.
e preenchimento do gap, por ser um gap muito grande e ele ter essa facilidade de poder extrair osso autólogo, ele fez essa opção. Ele preencheu toda a tela com o osso já hidratado com o sangue, mesmo porque o osso autólogo já vem hidratado. Posicionou a tela, fixou a tela com parafusos, os parafusos estão nas extremidades e um parafuso no centro. E após fixar a tela, ele hidratou a membrana também com sangue e posicionou a membrana sobre a tela. Por que eu preciso posicionar uma membrana sobre a tela? Para proteger uma barreira? Exatamente, uma barreira mecânica para impedir que possíveis falhas nesta minha sutura contaminem o meu leito inteiro. Então, se eu não coloco a membrana e eu tenho alguma falha na minha síntese, a chance de eu contaminar o meu procedimento e perder todo o procedimento é muito grande. Outra justificativa para se utilizar uma membrana é diminuir o atrito da mucosa com o titânio da tela. Então, eu tenho uma membrana de colágeno, que é uma barreira biológica, interpondo o titânio e a mucosa. Isso faz com que o meu processo regenerativo seja muito superior. Ela tem a função de hemostático também, doutora? Tem, se utilizada seca. Nesse caso, como ela foi hidratada, ela perde o potencial de hemostasia. Ela só tem hemostasia se você leva ela ao leito seca. Tá. Então, aqui era o caso antes da enxertia, né? A placa de reconstrução. Aqui em São Paulo, a gente tem uma empresa que faz essas placas customizadas. Aí a enxertia, ela está um pouco diferente, porque nesse caso ele associou o autólogo com o Biogen. Aqui é a tela colocada sobreposta com a membrana e a síntese realizada. Aparentemente, parece que é uma síntese perfeita, que não tem nenhuma falha. Só que a gente não pode esquecer que na boca a gente tem, na flora natural da boca, as bactérias, que são bactérias que para o processo digestivo são benéficas, mas se infiltradas em outros tecidos, elas são patógenos. Elas têm ação patológica. Tanto que tem uma das bactérias da boca que é responsável, que é o Streptococcus aureus, que é responsável por uma doença na membrana do coração, no pericárdio, que é uma doença quase 100% letal, que é a endocardite bacteriana. Então, essas bactérias, elas só são benéficas se presentes apenas na região onde elas deveriam estar. Se por uma infelicidade do destino ela é levada para outros tecidos, ela tem ação patogênica, que é o caso dos enxertos. Se ela infiltra nos enxertos, ela tem uma ação destrutiva, nós vamos perder o procedimento. Aqui um outro caso, onde eu estou fazendo um preenchimento de cisto, e aí eu posso levar os meus grânulos secos ou hidratados, depende da quantidade de sangue que eu tenho dentro do leito a ser preenchido. Então aí, ó, percebam, o cirurgião está levando o leito, os grânulos seco. Então percebe que do lado esquerdo ele já está mais hidratado, do lado direito ele está começando a se hidratar, porque ele acabou de inserir. Então essa é uma das possibilidades de você já começar o processo de hemostasia, porque o grânulo, como ele também tem colágeno intrínseco dentro do grânulo, a gente tem uma quantidade de colágeno, esse colágeno também já é capaz de iniciar um processo de hemostasia. Aqui um preenchimento de alvéolo, também posso entrar com o grânulo seco, dependendo da quantidade de sangue que eu tenho dentro do meu alvéolo. E aí eu vou deixando ele hidratar com o próprio sangue do alvéolo. Tá vendo? Aqui ele vai ficando vermelhinho, o sangue vai descendo e vai preenchendo todo o... Aqui um exemplo de eu inserir uma membrana seca. Nesse caso, ela tem potencial de hemostasia.
Ou como a primeira membrana que foi inserida, ela já está altamente adaptada, porque ela já absorveu o sangue. Aqui é uma outra apresentação que a gente trabalha, que, falando bem a verdade para vocês, aqui em São Paulo a gente conseguiu substituir quase que 80% dos procedimentos onde a gente tem indicação de enxerto granular, a gente consegue substituir pelo PUT. Porque depois que o cirurgião usa o PUT uma vez, ele mesmo vai te pedir o PUT, porque é muito mais fácil de trabalhar. O PUT é uma pasta moldável. Ele vem nesse formato de cilindro. Ele é diferente dos outros materiais, então ele é composto de 60% de matriz mineral e 40% de colágeno. Por isso que quando eu hidrato, ele fica parecendo uma pasta, uma massinha de modelar. Então, por exemplo, esse caso, o lado direito foi preenchido com put, o lado esquerdo não foi preenchido com nada. Olha a diferença de alvéolos de um lado e de outro, que não foi preenchido com nada. Aqui um vídeo para vocês. Para vocês verem qual é o aspecto que ele fica depois de hidratado. Aqui é o mesmo caso da radiografia. Ele fica parecendo uma esponjinha, tá vendo? Aí o cirurgião vai recortando e vai preenchendo sem risco de extravasamento de grânulo. Não escorre grânulo. Então a chance de você contaminar esse grânulo é muito pequena. É um material mais seguro de ser inserido. O bloco, que eu acho que vocês já conhecem, todos os blocos são extraídos de regiões medulares ou esponjosas. A gente tem uma lâmina de cortical, mas não é comercializada aqui no Brasil. Então, todos os blocos comercializados no Brasil são blocos de osso esponjoso. A gente trabalha na parte hospitalar com duas apresentações, que é o 10 por 10 por 20, e uma cunha, que é o 25 por 10 por 5, que para preenchimentos de cirurgia ortognática é perfeita, porque o tempo que o cirurgião leva para esculpir o bloco é muito menor, porque ele já vem num formato de cunha, é muito mais fácil de você inserir. Então, por exemplo, nesse caso, onde eu fiz um avanço de maxila, eu consigo preencher esses gaps, porque a literatura me mostra que gaps superiores a 3 milímetros, se eu não colocar um enxerto, esse gap não será preenchido por osso. Ele vai ficar aqui 100% preenchido por uma fibrose óssea, que é um osso que tem uma composição completamente diferente do osso natural e não tem nenhuma resistência mecânica. Então, nesse caso, além de ajudar na formação de um novo tecido, esse bloco diminui a força de tensão dessa placa, minimizando o risco de eu perder a altura neste avanço que eu realizei. Um outro caso com Biogen bloco também de reconstrução de maxila anterior. Vejam, todos os blocos fixados com parafuso, nenhum bloco quebrado. E por que que o bloco da Biotech ele não quebra? Porque ele tem na fórmula colágeno, ele tem 70% de matriz mineral e 30% de colágeno. Esse colágeno preservado nas matrizes é responsável pela flexibilidade do osso, pela maleabilidade que ele adquire depois de hidratado. Então, isso permite que eu impute força, fixe um parafuso e ele não quebre. Nenhum osso do mercado tem essa característica. Mesmo os ossos do Biosa, eles falam que agora eles podem ser fixados e vocês peçam para fazer o teste, peçam para os cirurgiões fazerem os testes e vocês verão que ele quebra do mesmo jeito. Aqui um outro caso de cirurgia ortognática também, no qual existe a interposição de um bloco para diminuir a força de tensão da placa e servir como um guia de crescimento para um novo tecido entre os dois cotos que foram avançados. Aqui um caso de reconstrução de uma axila anterior, no qual o cirurgião, diferente do caso anterior, não utilizou tela. Ele utilizou 2 blocos para fazer a reconstrução dessa maxila anterior.
Então percebam, o bloco do lado esquerdo já está todinho hidratado e o bloco do lado direito está sendo fixado. Então o bloco do lado esquerdo ele está fixado com parafuso, 100% permeado de sangue, e esse bloco do lado direito que está começando a ser fixado, já fixado, estabilizado com 2 parafusos. Percebam que ele ainda não está permeado de sangue, ele ainda está branquinho. Olha a segunda foto, como já começa a subir o sangue, tá vendo? Então a gente vai ter 100% de permeação de sangue, como no bloco do lado esquerdo. Esse gap interblocos, a gente indica o preenchimento com o osso granular. Você não precisa colocar um outro bloco, porque os blocos laterais servirão como um agente de estabilidade da mucosa. Então, você não vai ter perda de volume e você pode preencher esse miolo com osso granular. Aqui um outro caso que virou um caso de super sucesso. Esse paciente já tinha realizado uma prótese de côndilo bilateral, um cirurgião aqui de São Paulo, famosérrimo, e o paciente tinha muita dor, tinha trismo, ele não conseguia abrir a boca mais do que um dedo, e ele então não queria mais refazer a cirurgia com o mesmo cirurgião e foi procurar um outro cirurgião. O outro cirurgião, se fosse refazer uma prótese, ia ter que fazer um desgaste ósseo ainda maior para fazer a instalação de uma segunda prótese. O que ele optou? Utilizar 2 placas de reconstrução, tirar um bloco ósseo da mandíbula. Com esse bloco ósseo que ele tirou, ele esculpiu um côndilo, fixou na ponta da placa de reconstrução, e esses 2 gaps onde ele extraiu o osso, ele preencheu com biotec, ele preencheu com blocos da biotec. O resultado dessa cirurgia foi, essa prótese custaria R$600 mil bilateral, essa cirurgia custou R$130 mil. Então, a operadora adorou, o paciente adorou que ele está conseguindo abrir a boca, não tem mais dor, e é um procedimento que vai permitir que daqui a alguns anos uma nova prótese seja instalada, sem prejuízo nenhum para o paciente. Então aqui são os gaps onde ele extraiu o osso natural para esculpir o côndilo e ele preencheu com o osso da biotec. Um outro ângulo e um outro ângulo. Aqui, onde está esses círculos vermelhos, é onde o osso da biotec está instalado. Foram 2 blocos de cada lado. Aqui um avanço de mandíbula, também onde a gente tem um gap superior a 3 milímetros, eu tenho indicação de colocar um bloco. Então eu faço a fixação da placa e interponho os blocos para diminuir o estresse da placa e servir como um guia para crescimento ósseo nesse gap que tem espessura superior a 3 milímetros. Um outro caso, onde eu estou fazendo uma reconstrução de maxila e também tenho espaço para fazer uma reconstrução com bloco ósseo. Esse aí é o BGB12, o bloco de 10 por 10 por 20. A membrana de colágeno. Por que a membrana de colágeno tem essa característica de poder se dizer um agente hemostático? Porque a maioria das indústrias que trabalham com materiais animais utilizam de um método para tratar este tecido que é chamado de calcinação, que é um método térmico. Quando eu tenho esse método térmico utilizado no tratamento dos tecidos, eu perco toda a característica biológica do tecido. Então, imaginem vocês, eu pegar um tendão de porco, que é o caso da Bioguide, e do peritônio também, que ela é extraída um pouco do peritônio, um pouco do tendão, e aqueço essa estrutura a uma temperatura de 600 a 1.200 graus. Imaginem vocês o que vai ficar ali. São tecidos completamente desconstruídos que, para formar uma membrana, será utilizado um tratamento que é muito comum em materiais cirúrgicos, que é o crosslink, que é um tratamento de superfície através de substâncias químicas. Só que quando eu utilizo o método do crosslink em materiais biológicos, eu perco as características biológicas do material.
Então, a BioGuide ela é uma barreira exclusivamente mecânica, ela não tem potencial de hemostasia. Quem já utilizou ela em centro cirúrgico sabe que ela tem efeito memória, então por mais que você tente adaptar ela ao formato de leito, ela sempre tem uma tendência de abrir, de voltar para a posição original, porque ela tem as suas características biológicas completamente perdidas em decorrência do seu método de obtenção. A biotech desenvolveu um processo, que nós vamos ver daqui a pouco, que a gente consegue preservar o material na sua forma original. Então, como nesse caso da membrana, a gente tem as fibras de colágeno na sua disposição natural preservada, e isso nos permite garantir que ela tem um potencial de hemostasia. Porque, se vocês já observaram, todos os hemostáticos disponíveis no mercado têm como base de composição colágeno. Então, o colágeno a substância biológica com maior potencial de hemostasia, maior e melhor potencial de hemostasia. Então, se eu tenho aqui apenas colágeno e esse colágeno é preservado com suas características naturais, isso me permite afirmar que eu tenho um agente hemostático nesta membrana. Quais são as dimensões que a gente trabalha? Desde a 25 por 25 até a 50 por 70. Não sei se vocês viram aquele caso da tela, que uma membrana única recobriu a tela inteira. Naquele caso era uma membrana de 50 por 50. Então, a membrana de 50 por 50, ela pode fazer uma reconstrução de uma axila anterior sem emendas na membrana, sem a gente ter que sobrepor membrana. Uma única membrana consegue recobrir de canino a canino. Aqui um caso da membrana sendo instalada. Então percebam que, diferente da BioGuide, ela vai se adaptando ao formato de leito sem necessidade do cirurgião fixar. Ele vai apenas adaptando a membrana e ela permanece da forma como ele adaptou. Ela é super fácil de manipulação, ela é super resistente, ela não rasga no procedimento. Alguns cirurgiões vão falar para vocês, mas ela é um pouquinho mais dura que a BioGuide. Não é que ela é mais dura, é que ela precisa ser 100% hidratada para ela ficar com essa consistência que vocês estão vendo aí. Então percebam, ela está 100% adaptada, não tem fixação em nada, ela está só adaptada no leito cirúrgico, não tem uma taxa, não tem um parafuso, não tem nada para segurar a membrana. Essa é a outra membrana que eu perguntei se vocês trabalhavam, é a fleece. Na verdade, a fleece não é uma membrana, a fleece é uma malha de colágeno, porque ela tem uma espessura de 0,8. Então, quando você hidrata, ela fica parecendo uma esponjinha mesmo. A espessura dela, depois de hidratada, é de 0,8 milímetros. A espessura das membranas é de 0,2. Então, ela tem 4 vezes mais que a espessura de uma membrana. Para que ela é indicada? Por exemplo, esse caso, onde o paciente já tinha um implante realizado, só que ele tinha esse defeito gengival importante. Então imagine, mesmo que eu colocasse um dente aqui, eu não ia conseguir corrigir esse defeito gengival. Quando o paciente sorri, dá para ver esse buraco na gengiva, porque ele teve uma perda óssea. E o implante, ele não recupera a perda óssea, ele apenas substitui a raiz do dente, que vai permitir que eu fixe um outro dente em substituição ao dente perdido. Mas ele não tem interferência no volume gengival. E o paciente estava muito incomodado com isso, ele não queria ficar com esse defeito gengival. Então, o que a gente fez? Essa é a foto de pré, né, do ângulo vestibular. Então, já tinham 2 implantes, o paciente ia colocar os dentes, só que olha o defeito aqui, como está bem abaulado esse osso. Aí, o que a gente fez? A gente fez uma incisão aqui na região mesial de molar, ou seja, na pontinha do molar e na pontinha do canino, e por tunelização a gente preencheu o defeito com aquela membrana. Então percebam como eu já consegui dar volume aqui, eu não tenho mais aquela irregularidade. Aqui uma foto da visão vestibular, imediatamente pós-cirúrgico, e aqui uma foto da visão oclusal, depois de 14 dias, quando foi removido a sutura do paciente.
Então percebam que o problema do meu paciente eu consegui resolver sem utilizar enxerto ósseo, utilizando apenas uma matriz de colágeno. Ela preencheu o defeito, ele ficou super satisfeito com o resultado e muito mais simples de resolver. Ó, a visão, de novo, vestibular, como é uma visão completamente diferente. Você não tem mais aquele abaulamento. Doutora, Oi. nesse caso dessa membrana, não corre o risco depois de voltar, ter perca, né, ela voltar a falha novamente? Ela Não. preencher por um tempo. Porque se fosse o enxerto, ele vai fazer a sua integração, vai fazer todo o processo ali. Mas como é membrana, ela não vai ser absorvida e vai voltar a falha daí no caso. Então, mas veja, ali é uma região onde o que foi perdido não foi só osso, teve tecido mucoso perdido. Uhum. Então, ela tem a característica de ajudar na formação desse tecido mucoso. Então, eu vou ter um tecido cicatricial ali que vai preservar o volume que eu preenchi. Você não vai ter recidiva nesse volume, você não vai perder esse volume que eu consegui com a membrana. Uhum. Bem, eu Legal. não, eu não sei se vocês sabem, existe o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial e o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo, ele estabeleceu alguns procedimentos no qual existe um consenso de que tem a indicação de utilizar enxertia óssea. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que as operadoras querem negar os enxertos, mas por que as operadoras querem negar os enxertos? Porque o enxerto não é pertinente? Não, elas negam a utilização de enxerto porque o cirurgião não sabe fazer um pedido bem elaborado. Então, se vocês ajudarem o cirurgião a fazer um pedido conciso, um pedido técnico, bem elaborado, não tem razão pelo qual a operadora negar o procedimento. Então, esses são alguns exemplos de procedimentos. Se vocês não têm o manual do colégio, eu também posso disponibilizar para vocês, mas isso está no site do Colégio Brasileiro, é muito fácil. Então, nos procedimentos de osteotomia, osteoplastias, fraturas, preenchimento de cistos ou tumor, levantamento de seio, nas reconstruções ósseas, existe um consenso de que eu tenho indicação de utilizar enxerto. O que acontece, gente, é que, por exemplo, num gap de alvéolo, você pedir 6 gramas de enxerto, de fato, não é pertinente. Então, tem que haver um bom senso que a quantidade seja concisa com o volume a ser preenchido. Né? Eu vou fazer uma reconstrução de maxila, eu peço 6 blocos. Não é pertinente. Então tem que haver uma análise de realmente que haja uma indicação precisa para aquele volume que está sendo solicitado. Então aqui a gente já falou que a ideia de utilizar os tecidos animais em humano surgiu daquele trabalho. E aí, se a gente pegar toda a literatura, fizer um levantamento literário na parte de odontologia, existe um procedimento que é chamado regeneração óssea guiada, que é um procedimento onde a regeneração ela é guiada por scaffolds, por enxertos. E para que eu tenha um bom enxerto, um enxerto padrão ouro, que eles chamam, eu tenho que ter algumas características nesse material. Então, ele tem que ter potencial de osteoindução, ele tem que ter potencial angiogênico, ele tem que ser biologicamente seguro e tem que ser um material estável. Se a gente pegar essas 4 características, a gente vai direcionar diretamente para os enxertos autólogos, que são os únicos enxertos conhecidos que são considerados enxertos padrão ouro. Então, se vocês lembrarem, um dos primeiros slides que eu apresentei para vocês foi uma foto onde está escrito bem grande, osteocondução. Qual que é a diferença de osteocondução para esta palavra que está aqui, osteoindução? Quem saberia ou arriscaria responder? Bem, osteocondução é quando eu uso um tecido para conduzir o crescimento. Então, eu estou considerando que o paciente vai disponibilizar, através do seu sangue, uma quantidade de células suficiente para realizar esse processo regenerativo. Quando eu falo em osteoindução,
Eu estou dizendo que eu independo das células do meu paciente. Neste enxerto que eu estou utilizando, neste material que eu estou utilizando para promover essa reconstrução, eu já tenho células suficientes para realizar o procedimento, independente das células existentes no paciente. Significa dizer que, por exemplo, quando eu tiro um pedaço de osso da calota craniana e eu levo para a mandíbula, nesse osso que está vindo da calota, eu já tenho célula suficiente para fazer o processo regenerativo acontecer, independente das células que vai ter na mandíbula ou na maxila, a região em que eu vou restaurar. Ficou claro isso? A diferença de osteoindução e osteocondução? Então, o único material com osteoindução é o osso autólogo ou um material que é comercializado ainda no Brasil, que se chama Infuse, que é uma proteína morfogenética. É um material que os cirurgiões associam com enxerto, que é uma proteína capaz de produzir osso independente da reação do meu paciente. Então, gente, vamos supor, eu tenho uma paciente diabética, hemofílica, que tem 70 anos e ela quer fazer uma reconstrução de uma axila anterior. Se eu pegar todos os princípios literários, eu não tenho indicação de fazer um enxerto nessa paciente, porque ela tem uma patologia de base, que é a diabetes e a hemofilia, que diminui a quantidade de células, que tem problema no fator de crescimento, ou seja, a minha chance de sucesso nesse procedimento é praticamente zero. Porém, se eu tenho neste tecido células capazes de promover esse processo regenerativo, independente da resposta celular da paciente, eu tenho como obter sucesso nesse paciente. Então, se eu associo uma proteína morfogenética ou se eu uso um osso autólogo, eu posso realizar sim procedimento numa paciente que tem algumas alterações de base. Agora, se eu tenho um paciente 100% saudável, jovem, eu posso utilizar um enxerto ósseo equino que ele vai ter a mesma efetividade de um osso autólogo ou uma proteína morfogenética. Eu vou ter um processo de neoformação, de reconstrução. Potencial angiogênico, o que, que é? É permitir que os vasos sanguíneos permeiem por todo o interior do enxerto, que é o que a gente chama, quando a gente vai descrever o osso da biotec, o osso da biotec tem poros intercomunicantes. O que, que significa isso? Significa que os poros se intercomunicam. Não existe um final de cada poro. Eles são todos intercomunicados internamente. E isso é fundamental para que os vasos sanguíneos consigam permear em todo o interior do enxerto. Porque se eu tenho alguma parte do miolo do enxerto que não foi hidratada com vasos sanguíneos, naquela parte eu não vou ter formação óssea. Eu vou preservar o enxerto vai ficar ali naquele paciente 10, 20, 30 anos. E é onde eu corro o risco de ter um problema que os cirurgiões chamam de rejeição, que não é uma rejeição, é uma necrose, por falta de vascularização. Porque aonde não vasculariza, o organismo passa a reconhecer como um corpo estranho, ele quer expulsar aquele material. Então, se ele quer expulsar, um processo inflamatório é desenvolvido para que o organismo possa expulsar um material da região. O material tem que ser biologicamente seguro. Biologicamente seguro significa não gerar no paciente a reação antígeno-anticorpo ou uma reação inflamatória. Então, o que eu não posso é usar um material contaminado ou um material que tenha células de outro animal. Isso certamente acarretaria em insucesso no procedimento. E tem que ser um material estável, ele tem que ter uma estabilidade, ele tem que permitir uma estabilidade caso eu utilize blocos. Porque se é um material que não permite ser fixado, não permite ficar estável na loja, é um material que não é considerado um bom tecido, porque não vou ter bom resultado, porque ele vai ficar solto no leito. A biotec, através de diversos estudos, identificou que apenas 3 substâncias presentes no osso do cavalo eram capazes de, quando instalada no ser humano, gerar a reação antígeno-anticorpo. Quais são essas substâncias? A gordura,
um tipo de colágeno que é chamado de telopeptídeo, que é um colágeno que tem a hélice helicoidal triplamente paralela, e os epítopes imunogênicos, que são o açúcar presente no sangue. Para quem já entrou em cirurgia, principalmente cirurgia ortopédica, que eles fazem um procedimento que é chamado de microfraturação, que é muito parecido com aquelas perfurações no leito receptor, você percebe que o primeiro líquido que sai do osso é um líquido amarelo, é a gordura. Então, originalmente, dentro de todos os seres vivos, existe gordura, um reservatório de gordura dentro do osso. E essa gordura é altamente imunogênica, ela tem muito potencial de gerar no ser receptor a reação antígeno-anticorpo. Então, o que a biotech tem que remover? Essas 3 substâncias. Removida essas 3 substâncias do osso do cavalo, eu tenho um tecido 100% seguro de ser instalado no paciente, sem menor risco de gerar reação antígeno-anticorpo. Se a gente pegar, do que o osso é composto? O osso é composto basicamente de matriz mineral, que é a parte óssea, a parte dura, a parte cristalizada, e matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? A matriz extracelular basicamente é o colágeno. Então, eu tenho 70% de matriz mineral e 30% de matriz extracelular, literalmente, fazendo uma aproximação aqui, tá? Então, se eu consigo, através de um processo que é chamado, que a biotech desenvolveu, que é uma patente da nossa indústria, e através desse processo é que está toda a diferença do nosso material para os outros materiais disponíveis no mercado. O coração da biotech é esse Zymotec. Essas são algumas fotos da indústria no qual o processo Zymotec está sendo utilizado. O processo Zymotec é um processo físico-químico enzimático, todo realizado a 37 graus. Por que 37 graus? Porque 37 graus é a temperatura média do animal, do cavalo e do ser humano. Então, se eu trato esse tecido a uma temperatura de 37 graus, significa que eu não estou alterando biologicamente esse tecido. Através de enzimas, eu vou conseguir remover aquelas 3 substâncias, que é a gordura, o telopeptídeo, que é aquele colágeno com hélice tripla, e o açúcar. Então, eu vou transformar esse material 100% seguro de ser utilizado no humano, sem alterar nenhuma característica biológica do material. Por que o biotech é um pouco mais caro que os outros materiais? Porque os outros materiais que trabalham com calcinação, por exemplo, Balmer, Critéria, o próprio Bios, você pega grande quantidade de material, então você pega um monte de fêmur de cavalo, coloca dentro de um forno a uma temperatura de 600 a 1200 graus Celsius, dali 2 horas você tem uma quantidade enorme de material pronta. Aqui não, aqui são pequenas porções que são submetidas a um processo enzimático que dura 7 dias. Então, a nossa produção é uma produção em quantidade muito menor e em velocidade muito menor também. Por isso que o nosso material muitas vezes tem um custo diferente dos materiais concorrentes no mercado. Porque o nosso processo de obtenção do material é muito mais demorado. Bem, quais são as fases do nosso processo Zymotec? A gente basicamente trabalha com 3 tecidos na fábrica, que é o fêmur do cavalo, o pericárdio do cavalo, que é a membrana que reveste o coração dele, e o tendão de Aquiles do cavalo, que é de onde são extraídas todas as nossas membranas de colágeno. Então, a primeira fase do nosso processo é você cortar as estruturas, seja um fêmur, seja um tendão, ela é toda cortada. Depois de cortada, ela vai ser submersa num complexo enzimático que vai tirar a gordura. Depois ela vai para um outro processo enzimático que vai ser extraído os telopeptídeos e o açúcar. Aí ela vai para um quarto processo, que é um processo oxidativo, ou seja, é um processo que ela é submersa num meio com água oxigenada, H2O2.
esse processo, essa fase do processo de oxidação é uma das fases mais importantes do processo, porque é através desse processo oxidativo que eu tiro todas as impurezas do meio dos poros, que eu faço com que eles se transformem em poros intercomunicantes. Ou seja, internamente existe uma comunicação 100% dentro do enxerto. Eu vou conseguir fazer com que os vasos sanguíneos permeiem 100% do enxerto em decorrência desta fase do processo, que é a oxidação. Depois da oxidação, ele é liofilizado, ou seja, a parte líquida do osso é removido, ele vira uma estrutura seca. Porque se ele não fosse uma estrutura seca, vocês teriam um custo operacional muito mais alto, porque o carro para transportar teria que ser carro com refrigeração, o material teria que ser mantido a refrigeração, o prazo de validade seria muito mais curto. Então, para facilitar todo o processo de comercialização, o material é liofilizado. E a última fase, tão importante quanto as outras, é a esterilização. Se vocês observarem, pode pegar todos os biomateriais que vocês têm no estoque e leiam na bula do produto como ele é esterilizado. Todos os produtos que vocês têm em estoque, exceto o Biotech, são esterilizados com raios gama. O único material biológico, o único enxerto disponível no mercado, que é esterilizado com raio beta, é o Biotech. E qual é a diferença da radiação gama e da radiação beta? A diferença é a capacidade de absorção dos raios. A radiação menos potente é a radiação beta. Ah, então ela não é eficaz? Ela é extremamente eficaz para o tamanho de estrutura que a gente trabalha. Se a gente trabalhasse com o fêmur inteiro, ela não seria eficaz. Mas como a gente trabalha com pequenas estruturas, com pequenas apresentações, ela é altamente eficaz. Através de muitos estudos, a gente chegou numa quantidade de radiação de 25 quilograus, que é uma quantidade de radiação que vai conseguir esterilizar o material sem alterar o produto. Percebam, quando você usa uma esterilização muito potente e o material vai absorver muito dessa radiação, significa que eu estou alterando a superfície desse material. Então aí já vai um problema nos materiais que são esterilizados com raio gama. Imaginem vocês que eu pego um pedaço de papel contact e grude nos enxertos. Vai ser igual a absorção do sangue desse material para um material que não tem um papel contact? Não, vai ser diferente, vai ser muito menor. É o que acontece com os materiais que são esterilizados com raios gama. Você tem uma capacidade de absorção e de adesão celular muito menor do que nos materiais da Biotech. Aí, quando a gente termina o nosso processo, o Zymotech, o que a gente tem de produto? O que eu tenho de composição de produto? Basicamente um osso natural, porque eu tenho 70% de matriz mineral e 30% de matriz extracelular. Então, a similaridade de composição, de morfologia dos tecidos biotech são altamente similares aos de tecidos humanos. O único material que consegue preservar a matriz extracelular dentro das matrizes minerais é o biotech. Todos os outros, e quando eu digo todos os outros, eu incluo o BIOS, você tem apenas a estrutura mineral preservada, você não tem a matriz extracelular. Por isso que o bloco da BIOS quebra, porque eles não conseguem preservar a matriz extracelular, porque eles tratam esse tecido com alteração térmica, que é a calcinação. Então, quando eu trato com alteração térmica, eu estou eliminando o meu colágeno, estou eliminando a minha matriz extracelular. Eu estou trabalhando apenas com uma matriz mineral. E aqui alguns pontos que são importantíssimos para a regeneração tecidual guiada, né, que a gente chama de
Na realidade é ROG, é regeneração óssea guiada, ou RTG, que é a regeneração tecidual guiada. Ela se baseia em você criar um espaço, ou seja, eu estou colocando o enxerto para preencher um espaço até então vazio. Esse enxerto vai manter esse espaço preenchido até que um tecido do paciente substitua esse enxerto. E esse material tem que ser o quê? Tem que ser biocompatível, tem que ter a capacidade de criar esse espaço e de manter esse espaço até que um tecido do paciente seja formado. Ele tem que ter um nível de porosidade que permita que todas as células permeiem no interior desse material que eu estou utilizando. Ele tem que ser absorvível e ele tem que ser de fácil manipulação. Então percebam que o Biotech ele se enquadra em todas as exigências de um bom tecido para ser utilizado nas regenerações teciduais guiadas. E aqui fica o meu contato para vocês. Esse e-mail aqui vocês deletem, porque eu não faço mais parte do grupo Implamed. O material ficou no grupo Implamed durante 3 anos, mas não está mais. Agora a gente tem um novo distribuidor, que em breve será oficializado para vocês. Mas o meu telefone é o meu telefone pessoal, então vocês podem, por favor, se quiserem salvar o meu telefone, eu estou à disposição de vocês. Quiserem mandar o WhatsApp, ó, eu tô na frente do cirurgião, Marcelo, ele me fez uma pergunta que eu não sei responder, eu posso te ligar? Pode me ligar na frente do cirurgião, colocar no Viva Voz, a gente conversa em conjunto, ou se quiser me mandar a dúvida do cirurgião por WhatsApp, ou se, Marcela, me manda aquela foto que estava na apresentação que eu quero mostrar para o cirurgião, eu mando para vocês também por WhatsApp. E eu estou à disposição de vocês. Tudo que vocês precisarem de dúvida, eu sei que não é fácil, não é uma matéria muito fácil da gente sintetizar, porque muitas informações são muito técnicas, são muito biológicas, né? Então eu entendo que, puxa, ninguém consegue absorver 100% numa única apresentação, mas eu acho que vocês já têm um pouco mais de argumento para conseguir fazer uma diferenciação do Biotech para os demais materiais disponíveis no mercado. E posso garantir para vocês, se o material bem manipulado, se uma boa técnica executada no procedimento, o cirurgião terá 100% de sucesso. Aqui em São Paulo, quando eu entrei na Implamed há 3 anos atrás, eles usavam 100% BIOS. Eu saí da Implamed, eles usando 100% Biotech. A gente fez uma transição total, e se vocês perguntarem para os cirurgiões que utilizam Biotech, doutor, o que o senhor acha do Biotech em relação ao BIOS? Vocês podem entrar em contato com o cirurgião, não sou eu que estou falando, tá? Fiquem à vontade para falar com o Dr. Daniel Falbo, com o Dr. Marcos Pita, com o Dr. Luciano Del Santo, com os principais formadores de opinião aqui de São Paulo. O que o senhor acha do BIOS e do Biotech? Todos eles vão dizer para vocês, o Biotech é melhor que o BIOS. É um material que a gente não teve o mesmo investimento de marketing que o BIOS faz. Então, o BIOS tem consultor espalhado por todos os lugares do mundo, né? Uma indústria muito rica. Então, de fato, é um material que tem qualidade, que você consegue obter bons resultados e que tem um marketing fantástico. É um material muito mais conhecido que o Biotech. Mas se vocês acreditarem no material da Biotech, investirem no material, no sentido de estimular o cirurgião a utilizar, eu posso garantir para vocês que vocês vão ter 100% de aceitação do material. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Quer descompartilhar a tela, doutora? Oi? Quer descompartilhar a tela? Sim, vamos. Para a gente voltar. Oi, doutora, aqui é a Isabela de Curitiba, tudo bem? Oi, Isabela, tudo bem? E você? Doutora, imagino que seja doutora, né? Estou chamando aqui, mas... não, só queria agradecer que foi muito boa a apresentação, as tuas imagens sensacionais, acho que dos treinamentos de enxerto que eu tive aqui na empresa até o momento foi o mais esclarecedor e muito, muito interessante, muito bom mesmo. Obrigada. Muito obrigada, Isabela. Obrigado pelo seu comentário. Eu estou à disposição de vocês. Eu posso compartilhar todas essas imagens com vocês. Como eu falei, é Jenny, né? É Jenny. Jenny,
como eu falei para a Jenny, eu sou cirurgia dentista, sim, e eu tenho a felicidade de poder dizer para vocês que eu estudo o material da Biotech há 16 anos, desde que esse material chegou no Brasil, na mão do Eduardo, eu já trabalhava com ele, e toda a parte técnica de desenvolvimento de estudos com material eu pude estar presente, pude atuar em conjunto com as pesquisas. Então, de fato, eu tenho um pouquinho de conhecimento do material para compartilhar com vocês. E esse material, ele está 100% à disposição de vocês. O que vocês viram hoje é o resultado de 16 anos de estudo aqui no Brasil. A gente tem muitos estudos também na parte médica, porque aqui eu também acabo atuando na ortopedia, e na ortopedia as reconstruções são de dimensões muito maiores, a exigência do médico é muito maior do que a do cirurgião dentista, e ainda assim a gente tem excelentes resultados. Então, assim, na verdade, o que eu gostaria era de agradecer a vocês e mais uma vez me colocar 100% à disposição de vocês. O que vocês tiverem para perguntar, o que vocês tiverem para responder para o médico que não ficou esclarecido nessa apresentação, pode me chamar a hora que for, que eu estou à disposição de vocês. Espero muito em breve, a gente está desenvolvendo agora um método de distribuição com um novo distribuidor, que será nomeado, né, em breve pela Biotech, a gente continuar o trabalho que a gente fazia pela Biotech. Então, pela Implamed, desculpa. O nosso trabalho pela Implamed funcionava da seguinte forma: a empresa se torna um subdistribuidor, então, no caso de vocês, a empresa de vocês se torna um subdistribuidor do Biotech na região de vocês, e quando vocês adquirem a cota mínima de material, automaticamente nessa cota está incluso uma visita minha à empresa de vocês. Então, eu vou até a empresa de vocês, eu fico aí na cidade de vocês em média 2 dias, vocês selecionam os principais cirurgiões, aqueles que de fato são os formadores de opinião, os caras que todo mundo vai quando eles fazem alguma coisa, todo mundo acredita, e a gente visita esses cirurgiões junto com vocês, e tecnicamente a gente faz uma apresentação um pouco mais detalhada para o cirurgião. Eu tenho um mostruário de material que eu levo para o cirurgião quando eu vou fazer a apresentação do material, porque o dentista ele gosta de ver com a mão. Ele tem que pegar o material, ele tem que, o que você está falando, ele tem que conseguir visualizar. Por isso que eu disse para vocês que essas imagens que a gente compartilhou agora vão ser muito preciosas para vocês, porque quando vocês falam uma coisa e vocês mostram a imagem, é muito mais fácil para o cirurgião entender o que a gente está falando. Então, em breve vocês serão notificados disso, de como que vai ser o nosso novo método de trabalho, mas eu espero que continue dessa forma e que a gente possa se conhecer pessoalmente e, de alguma forma, eu possa colaborar para o crescimento do trabalho de vocês na região de vocês. Muito obrigada, doutora. Foi sensacional o treinamento, muito esclarecedor, as imagens incríveis, aí, o processo todo, conhecer os novos produtos que eu não tinha nem conhecimento desses produtos, né? Então foi muito legal. Muito obrigada pela sua disposição, né, em partilhar do seu tempo, do seu conhecimento com a gente. Eu acredito que vai ser muito produtivo e foi muito enriquecedor o seu tempo. Eu agradeço e estou à disposição de vocês. Rodrigo, quer falar algo? Não, só agradecer mesmo, agradecer a doutora pelo tempo, né, pela excelente apresentação. Eu estava com uma reunião paralela aqui, doutora, com o pessoal de Nova York, mas eu estava prestando atenção na sua apresentação também, por isso que eu fiquei em off aqui. Mas olha, excelente apresentação, foi realmente gratificante poder ter esse investimento, né, da senhora aí com a nossa equipe. Muito obrigado, viu, doutora? É um prazer. E olha, eu posso garantir para vocês têm um material, não é porque eu sou vinculada à indústria, porque eu digo assim, a gente mostra que a gente confia no material quando a gente permite que o material seja usado na gente. Então, eu tenho a experiência de ter um Biotech inserido em mim e posso dizer para vocês que o material é fenomenal.
fenomenal. A indústria ela tem um padrão de qualidade, ela tem um carinho no desenvolvimento do produto que é sobrenatural, vai muito além de interesses financeiros, é de fato um interesse de você poder reconstruir um sorriso, você poder reconstruir um movimento, de você poder de alguma forma interferir positivamente na vida do ser humano. Então, eu posso dizer para vocês que vocês têm uma mina de ouro na mão, o material é fantástico, a biotech é uma indústria também fantástica, a gente procura fazer um trabalho da melhor forma possível. Agradeço o tempo de vocês nesse frio, eu tenho certeza que aí no Paraná deve estar muito mais frio do que aqui, então eu sei que foi um horário bem cedo, então agradeço a disponibilidade de vocês e estou integralmente à disposição de vocês. Foi um prazer imenso conhecê-los e espero muito em breve poder conhecê-los pessoalmente. Isso, que legal. Um ótimo dia para vocês, um bom final de semana e muito prazer e muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Bom dia. Valeu. Bom dia. Bom dia.